E o São Paulo hoje teve um treino aberto, né? A gente teve mais ou menos uns 40 minutos de papo com o Roger Machado. A conversa até começou bem humorada, né? Ele falou, eu sei que vocês não entenderam nada sobre o gatilho de pressão. Ele falou que, inclusive, uma autocrítica que ele fez foi que ele precisa se comunicar melhor com o torcedor. E a partir de então ele deve colocar isso em execução nas coletivas. O Roger, inclusive, ele admitiu pra gente que ele deve mudar a formação do São Paulo. São Paulo deve começar a jogar agora num 4-2-3-1. Deve diminuir o número de volantes, né? O Bobadilla já não joga contra o Internacional, então é um jogo teste, digamos assim. Ele deve recuar o Luciano para uma fase anterior, né? Para um pouco mais de armação. Já vimos esse filme. Já temos a primeira reclamação. Já vimos esse filme. O TT, o garoto TT, que foi destaque da Copinha, finalista com o São Paulo, foi vice-campeão pelo Cruzeiro. É ponta? Foi vice-campeão contra o Cruzeiro, é ponta, jogou pelo lado esquerdo com o Alan Barcelos, mas no treino de hoje, ele elogiou muitas ações de linha de fundo do Ferreirinha pela esquerda, o TT pela direita. Existe a expectativa não dos dois jogarem juntos, porque o Roger, em determinado momento da conversa, ele falou: foi muito difícil os meus times eu jogar com dois pontas. Ele transforma o ponta em um segundo atacante. Então a possibilidade é o Luciano um pouco mais recuado, como um 10, já que o Lucas está fora. O Bobadilla também. Dupla de volantes de Marcos Antônio e Danielzinho. Em algumas oportunidades, o TT de repente caindo pela direita. O próprio Marcos Antônio caindo na esquerda com o Luciano centralizado e o Danielzinho um pouco mais na contenção. Sim. E tudo isso ele explicou porque ele entendeu que o São Paulo estava com muita dificuldade de chegar à linha de fundo. E na ultrapassagem dos laterais, o São Paulo não tinha aquela profundidade com os pontas e estava cruzando muita bola. Então, o número excessivo de cruzamentos do São Paulo contra o Palmeiras irritou o Roger. Inclusive, é uma estatística. Desde que o Roger chegou ao São Paulo, o São Paulo foi o time que, nessas 4 rodadas, o time que mais cruzou. Então, peraí, Kaique. Contra quem que é o próximo jogo? Internacional no Beira-Rio. Então, o garoto TT, que até outro dia não... Nem tava indo pro banco de reservas, o torcedor de São Paulo... Tava de férias com sub-20. Então, o torcedor de São Paulo nem conhece direito, quem não acompanha a base. Pelo que você tá falando aí, é Luciano, não sei o que, o TT é o titular, é isso? Pra esse jogo contra o Internacional? Porque o Lucas também tá fora. Na Copa, eu não lembro dele Existe na a dúvida Copinha. entre o TT e também o Ferreirinha. Só que como o Roger buscou o Luca na seleção sub-20 e não conseguiu a liberação, a expectativa é de que é de qual? Que ele coloque o TT porque o Ferreirinha não agradou ele. Se ele foi buscar o Luca lá na seleção sub-20, o que ele tinha em mãos, que era o Ferreirinha, não deve ter agradado. O Ivan, calma, Ivan. O cara tá tateando o elenco dele ainda. Não adianta você ficar se jogando da cadeira, eu não tô fazendo falando cara nada. de bravo. Só pra resumir aqui, pra dando vocês, chilique, dando São Paulo- chiliquinho, batendo o pé no chão aqui. Provável São Paulo nada. para Eu tô com enfrentar o Ivan. Internacional. Vocês estão todo mundo. Um dia antes do jogo, na terça-feira, o Bobadilla joga contra Marrocos, o jogo é na França, não vai dar tempo dele chegar e o São Paulo não vai também agilizar a logística para ter Nem o Bobadilla precisa. no Rio Grande do Sul. Então, provável, Rafael no gol, Lucas Ramon na lateral direita, Alan Franco e Sabino a dupla de zaga. Na esquerda, sempre dúvida entre Enzo Dias e o Wendel, porque o Enzo joga todo o jogo e às vezes fisicamente não está pronto, mas a tendência é que esteja. 2 volantes, Danielzinho, Marcos Antônio, um pouco mais à frente o Luciano, e aí no ataque é O 4-2-3-1, né? Tá desenhando no TT 4-2-3-1. jogando junto com o Caleb. Sabe quando você tá vendo um filme que não é muito legal, assim, e o final é meio óbvio? Faltou um jogador, né? Faltou o Cauli, Faltou o Cauli. terceiro homem de meio campo. Fazendo meio que uma dupla de criação com o próprio Luciano. Então, É esse filme que estamos assistindo agora no São Paulo. Não te empolga, o filme e o enredo. Na verdade é o seguinte... Mas o final pode ser bom, geralmente. Tem filme que Pode é ser ruim, bom? no final ele pode ser bom. Tá bom. Olha, ele vai mudar o esquema, o São Paulo vai se apresentar de uma forma diferente, aí vem as informações. Olha, o ponta pela esquerda é o Ferreirinha e o Luciano é o 10. Mas o que ele tem nas mãos, Ivan? Então, Filme é o repetido. seguinte, vários treinadores tentaram colocar o Luciano como 10. Vários. Nunca deu certo. Nunca deu certo. O Rogério Ceni cansou de ser criticado porque ele tinha essa ideia de colocar o Luciano. Porque nesse esquema, com pontas, o Luciano ou o cara que joga próximo do Caleri tem que jogar atrás dele. Certo? E o Ferreirinha nem no São Paulo deveria estar. Um jogador que nunca acrescentou absolutamente nada. Então a esperança do torcedor para dias melhores é o Luciano como 10 e o Ferreirinha na ponta. O torcedor tá na roça, né? Ele poderia testar, inclusive, mais um volante, mas Não, o todos melhor os dos outros pontas é o volantes- Luca. Todos os outros volantes dele estão em má fase, né? Tanto o Pablo Maia quanto o Luan.
São as possibilidades que ele poderia colocar. O Negruti não foi aproveitado até agora, então não tem aquela rodagem no time principal. Ele poderia só substituir, né? Colocar um volante no lugar do Bobadilla. Basicamente, ele vai recuar uma posição o Cauli, vai recuar uma posição o Luciano e vai colocar mais um cara na frente. O que falta pra mim é coragem. Se ele quiser jogar com 2 caras abertos, não necessariamente ele precisa jogar com 2 pontas, ele pode jogar com meia ponta, como dizem no futebol, ou seja, um meia jogado pelos lados do campo. Ele falou sobre isso, certo? A possibilidade do Cauli fazer essa função pouco mais aberta ou o Marcos Antônio. O que falta mesmo é coragem pra barrar o Luciano. Se ele entende que o São Paulo tem que jogar com 3 homens no meio, 2 abertos e um centroavante, o Luciano não é o 10. Aí vai precisar de coragem pra tirar o camisa 10 do time. E o Arthur, Kaique? O Arthur tem uma cláusula que surgiu, um pedido até do próprio jogador, né? Pra quem o não Arthur sabe. do Botafogo. É um jogador, inclusive, que o Roger trabalhou em 2 clubes. Ele trabalhou com o Arthur no Bahia e trabalhou com o Arthur no Palmeiras também. E ele revelou pra gente que é um jogador que ele gosta, mas que ele não queria falar nominalmente do Arthur para não atrapalhar também a questão da negociação. E também porque faltava pouquíssimo tempo. A janela fecha 11h59. De hoje, então, né? De hoje. Da noite. E o São Paulo corre contra o tempo para poder tentar fechar. Só que Isso não der certo, na entrevista, o Luciano, muito sincero, vai dizer, tô jogando fora de posição. Já tá pronto Já tá pronto. Isso. A entrevista como ele já vimos. falou, já. Não, e outra, do jeito que você falou, o Luciano jogaria na frente do Marcos Antônio e do Danielzinho, podendo até ser um 4-2-1-3. Com 3 atacantes, se 2 estiverem lá, for jogar o Ferreirinha, for jogar o outro, aí ele vai ser aquele 1. Enfim, eu acho que o Luciano dá certo do lado do Caleri lá na frente. Só um cara de armação, talvez seria o Cauli, e aí o próprio Luciano poderia ser sacado, mas não me parece que ele tem a cláusula... que ele pretende sacar o Luciano agora. A cláusula que o próprio Arthur pediu junto com o staff dele é que ele pudesse ser liberado sem ter que pagar absolutamente nada. Caso viesse uma proposta do Qatar. Já tá amarrado. Como o meio do ano tá aí, já tá amarrado. O que o São Paulo entende é que o Arthur já tem uma situação avançada com o Qatar pro meio do ano. E como ele tá encostado no Botafogo, né, não tá tendo as oportunidades de antes. Eu trabalhei no jogo do Botafogo na volta contra o Barcelona. Os 2 jogos, ele não jogou nada. Ele entrou, ele parecia fora de forma. Errou tudo que fez. É um jogador que a gente tá muito pelo passado dele, mas... O São Paulo entendeu que ele já tem uma situação avançada com o futebol do Qatar e viria pro São Paulo só para se colocar em condição de jogo, 10 jogos mais ou menos. Ainda mais... Se essa cláusula não cair, o São Paulo não vai contratar. Ainda mais específico pro Qatar, né? Então, quer dizer, já tem alguma coisa. Em boas condições, eu acho que poderia ajudar, Lê. Boas condições eu também acho. Mas se essa cláusula não cair, o São Paulo não vai fazer a negociação. Dessa maneira aí... O São Paulo não quer servir de ponte para ele jogar 10 jogos. Não faz nem sentido. Basicamente 12 jogos até a Copa do Mundo. Não faz sentido algum. Vai ter o jogador 12 jogos, não vai nem dar tempo dele se colocar no time do Roger. Exatamente. Aí o Roger pensa num time com ele e daqui 2 jogos o cara... Bom, ele não tá com vontade de jogar no São Paulo, é isso. Mas pra mim é mais um que corre com a água e não sabe onde tá o incêndio e vai acrescentar muita coisa. A gente tá vivendo um momento no futebol brasileiro que, tirando alguns times, né, os trabalhos, eu digo trabalho não só de técnico, né, mas de diretoria... Cara, tá muito ruim, não tá? Você não tá achando que a galera tá errando muito na mão na questão de gestão? Times... Eu lembro do final da década de 90, claro, faz muito tempo, mas, cara, tinha muito time bom. Os 3 de São Paulo, os times do Rio e a galera... Hoje tá muito ruim, né, em termos de administração, muitos escândalos. Como é que você enxerga esse atual momento do futebol brasileiro? Não é um bom momento. A gente está passando agora por essa história das SAFs, né, para tentar salvar vários clubes aí, umas muito bem aproveitadas, outras ainda nem tanto, outros eu não sei nem se tem como acontecer, tamanho da dívida. Imagina assim, se o Corinthians vai arrumar uma SAF que vai salvar 3 bi, é muita coisa, né? E o que é ruim é que a gente vive uma fase que nós estamos em março e, na minha opinião, teremos Palmeiras ou Flamengo campeão brasileiro no final do ano. É isso. Não vejo outros com condição de brigar com esses dois. Então, essa história de virar Barcelona e Real Madrid já vem acontecendo. A gente tem, de vez em quando, que saber quem vai ser o Atlético de Madrid ali, nesse caso até atualmente é o Vídea Real, etc. Mas é o Atlético que sempre tenta perturbar os outros dois. Eu gosto de quando, e a gente costuma dizer, encher o peito para dizer, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo, quando começa tem uns 12 candidatos ao título e tal. Isso não tem acontecido. E acho que não vai ser esse ano também não. Por mais que esteja apenas no começo,
você olha para os elencos, para as administrações e fala, pô, vai fechar com Palmeiras ou Flamengo. Porque nem o Cruzeiro não já começou tá fora. bem. Não começou fora. bem, o Cruzeiro pode fazer um bom trabalho agora com o novo técnico, até para Libertadores. Aí é diferente, eu acho que é aí que o Cruzeiro vai tentar se apegar, Copa do Brasil, Libertadores, porque por brasileiro a distância já ficou muito longe. E aí, quem é que vai brigar? Quem é que hoje você olha aí pro time? Estamos falando aqui do São Paulo, poderia estar falando de Corinthians, de Botafogo e etc e tal, o próprio Bahia. Quem é que vai brigar com Palmeiras e Flamengo? Não vejo nesse momento e acho que isso é ruim. É muito mais legal quando se começa o campeonato e você vê mesmo possibilidade de meia dúzia, pelo menos, brigar pelo título. Assim, falar, ó, vai ficar entre esses 6 aqui e tal. Hoje em dia, aí já não é de agora, já foi assim o ano passado e os outros anteriores. Uma surpresa ou outra. Um ano o Grêmio chega, um ano o Inter chega, mas chega para segundo lugar. Não chega para título. Então, acho que a continuar do jeito que está, vão todos continuar correndo atrás, se colocando atrás de Palmeiras e Flamengo, que não é bom para o futebol brasileiro. Gosto mais de uma coisa mais plural, mais gente disputando a bola.